Graça e paz, meu amado, meu querido. Quero desejar aqui a você um ótimo dia na maravilhosa graça e paz do Senhor. Estamos aqui, mais um dia para trazer mais um estudo, mais uma palavra de Deus para mim, para você, que nós possamos estar lendo aqui, junto aqui, entendendo, o que a palavra de Deus quer dizer na manhã desse dia para mim, para você. Hoje, a gente vai falar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao versículo 10, que diz de um jovem, que ele caiu do terceiro andar e morreu. Vamos estar lendo um versículo aqui para a gente poder estar entendendo, essa história, o que realmente aconteceu sobre os relatos bíblicos, sobre essa grande passagem que o apóstolo Paulo, fez ali na Toade, naquela cidade, e Paulo tirou para ficar ali pregando, falando da palavra de Deus, e naquela reunião ali, naquele local, naquela congregação, que a gente podemos falar de uma congregação, reunida ali os povos para ouvir a palavra de Deus, esse jovem teve esse acidente, Então diz assim a palavra de Deus, capítulo 20, versículo 7. É no primeiro dia da semana, ajuntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo lhe havia de partir no dia seguinte. Falando com ele, e prolongou a partida até a noite. Havia muita luz no cenáculo, aonde estava junto. Estando certo jovem, por meio de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando-se um sono profundo e sobreveio durante ao extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçou-se e disse: Não vos perturbe, que a sua alma nele está. E subindo, partiu o pão, comendo, ainda lhe falou largamente até alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Então, meu amado, meu querido, o que eu quero te dizer nessa manhã, nesse dia? Que aqui a palavra de Deus diz que Paulo, estava naquele local ali, que Paulo já tinha ido lá, era a segunda vez, agora era a terceira vez que Paulo tinha ido ali. E Paulo não perdeu tempo para pregar naquela oportunidade que teve ali. E a gente vê que ali era na época da ceia. E Paulo foi ali cear junto com eles. E como Paulo já ia sair de manhã cedo, Paulo continuou a pregar para aquele povo, ensinar do evangelho naquele povo. E ali aquele jovem ali ouvindo as mensagens, ouvindo as palavras de Deus, ouvindo ali Paulo falar, aquele jovem ele se foi pego por sono e acabou caindo. E eu coloquei um tema aqui nesse estudo de hoje. O tema é a janela. Eu digo que quer dizer afortunado, um jovem que adormeceu durante a pregação de Paulo e caiu do terceiro andar abaixo. Foi levado morto e foi-lhe restituída a vida pelo apóstolo. A gente vê que tem muitas pessoas, aí estudiosos, outros aí, que falam que ele não, que Eutico não morreu. Ele tinha caído, desmaiado, mas a Bíblia ela relata que ele morreu. E o autor que escreveu ao Atos dos Apóstolos, o médico Lucas, que foi ele que escreveu. Então, como Lucas é médico, Lucas, quando Lucas escreve e já confirmando a morte de Eutico, não tem como, nós achar que não, porque a gente ali vê que o próprio Lucas, ele já decreta a morte. Ele já decreta a morte do Eutico como morto. E Paulo ali, Paulo interrompe a sua pregação, ele desce aonde está aquele jovem morto ali, dá um abraço
e ressuscita, né, aquele jovem ali. Então eu botei esse tema de a janela. Por quê? Aí eu pontuei em quatro estrofes, né? A janela é um lugar que oferece muitas distrações. A primeira, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. A segunda, a janela é um lugar que divide o coração. Olha só, a janela é um lugar que divide o coração. E a terceira e a quarta, né? Vamos ver a terceira, eu botei assim. A janela é um lugar de queda perigosa. Olha só, a janela é um lugar de queda perigosa. E o quarto lugar, eu botei assim. A janela é um lugar para ser abandonada. Então a gente vamos ter 4 estrofes, né, dessa pregação, dessa palavra, desse estudo, para a gente poder entender melhor, né, a situação aqui. Então a gente vê que a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Através da janela, quem está dentro olha para fora e quem está fora olha para dentro. Então a gente vê que fica uma coisa assim, né? Quem está dentro está sempre olhando para fora para ver quem está acontecendo lá fora. E quem está lá fora está sempre olhando para dentro para ver o que está acontecendo lá dentro. Fica na janela é estar dentro, mas observando o que se passa lá fora. Ficar à janela é ter a atenção dividida e o coração distraído por muitas coisas. Eutico era um jovem da igreja. Ele não abriu mão de estar reunido com seus irmãos na fé, mas ficou na janela. A janela parecia um lugar arejado e colorido que oferecia muitas distrações, mas não era seguro. Foi o palco da sua queda, o prelúdio da sua morte. Então a gente vê que realmente, irmão, a gente ficar desatento, ficar não tá sempre olhando para lá, olhando para cá, e na janela algo vai acontecer. Vai tirar o seu foco, vai tirar toda a sua de admiração naquele lugar. Então, quando o eunuco fica ali, eunuco não, Eutico fica ali, e ele tira todas as suas atenções ali, de olhar para o que Paulo estava, de ouvir o que Paulo estava falando, mas também de ficar olhando para a rua, para ver o que estava se passando. E o segundo ponto, a janela é um lugar que divide o coração. Eutico estava no cenáculo, mas seus olhos também se voltavam para o mundo. Dali ouvia o apóstolo Paulo, mas também acompanhava o que se passava na rua. A janela roubava as suas atenções, distraía o seu coração e amortecia o seu apetite pelas coisas de Deus. Por isso ele foi paulatinamente perdendo o interesse pelo que estava acontecendo dentro do cenáculo, a ponto do sono enfiar-lhe-se a garra irresistível. Eutico caiu da janela porque não estava totalmente focado no que acontecia dentro do cenáculo. Enquanto os outros crentes se deleitavam no que Paulo dizia, Eutico foi dormindo pelo sono e caiu. Foi dominado pelo sono, foi dormindo, foi chegando no seu estágio que ele não conseguia mais controlar. Foi perdendo totalmente o seu controle físico e foi chegando ao sono e caiu naquela situação. A gente vê que ele estava no local, que ele estava ali, mas o seu corpo e o seu coração não estavam naquele local. Será que a mensagem que Paulo estava passando não era muito agradável para os olhos dele? Ou o que estava acontecendo naquela situação ali que ele não conseguia prestar atenção naquilo que estava sendo falado, naquilo que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo, né? Então a gente botou aqui no terceiro ponto, a janela é um lugar de queda perigosa. Cuidado.
Cuidado com a janela da vida. Muitas das vezes a janela da vida nos oferece tantas coisas que nos tira o foco e faz nós cair profundo, um sono profundo, que muitas das vezes não temos volta. Então a gente vê que quem cai de uma janela cai para fora. É verdade, nunca cai para dentro, sempre cai para fora e não para dentro. O Tico caiu do terceiro andar e morreu. Sua queda foi uma tragédia. Se não fora o milagre operado pelo apóstolo Paulo, o Tico teria encerrado precocemente seus dias. Se não fosse o apóstolo Paulo ali, naquele culto ali, realmente ele tinha chegado ao fim. E a gente vai ver também aqui outro personagem que, pela janela, ele quase também se perdeu, né? A gente vamos ver, né? A gente vai falar de Davi. Davi também viu uma janela aberta, através dela, uma mulher se banhando. Aquela janela aberta encerrou Davi. Davi numa terrível prisão de adultério e assassinato. As janelas de hoje são mais coloridas e atraem mais numerosa, espaçosa. O jovem encontra a janela por todos os lados. O mundo virtual escancara a sua janela sedutora diante dos nossos olhos, dividindo todos os jovens crentes. Eles precisam fazer uma escolha. Não pode ficar com o coração dividido. Não pode ter um pé dentro e um pé fora. Mas isso não é só para os jovens, não, meus amados. Isso também é para a gente. Isso também é para nós, homens e mulheres de Deus. Quantos casamentos estão sendo destruídos pelas janelas que estão se abrindo pelo celular? Quantos estão se afastando da casa do Senhor, da presença de Deus, porque as janelas estão se abrindo? Então, muitas das vezes, nós estamos na janela observando como Davi estava. Davi tinha que estar na guerra e Davi estava na janela olhando algo que não era para ele olhar. Algo que não era para ele olhar. E Davi estava ali, né, olhando. Mas não foi por causa disso. Mesmo ele caindo ali, naquela tentação, ele caindo, ele não prestando atenção, deixando se levar pelo sono. Mas Paulo parou tudo para te atender. Paulo parou tudo para te atender, para ver o que passava com aquele jovem. Né? Então a gente vê aqui, né, na quarta janela. A janela é um lugar para ser abandonada. Abandona, meu amigo. Entra para dentro. Não fica do lado de fora. Não fica na janela, mas entra pela porta. Entra pela porta, porque o Senhor diz que Ele é a porta. A porta que está te esperando. A porta do proveito para a sua vida. Né? Então a gente vê que quando o Tico, né, caiu da janela, Paulo não gastou o resto da noite acusando os pais do jovem, nem responsabilizando a congregação pela tragédia. Ele desceu, inclinou-se sobre o rapaz, abraçou-se, a vida voltou ao jovem. Então a gente vê, né, que Paulo, irmão, não perdeu tempo acusando quem estava errado ou quem não estava, acusando o jovem ou não. Paulo não fez nada disso. Paulo, quando soube da situação, Paulo desceu, foi lá, orou por o jovem ressuscitou, Paulo voltou, ceiou com seus, continuou a pregação da palavra e de manhã cedo, pela alvorada, né, que era 6 horas, 5 horas da manhã, Paulo voltou para ir para a sua viagem. Então Paulo não perdeu tempo, meu amado, acusando ninguém, não perdeu tempo falando quem estava errado, quem não estava. Paulo foi ao encontro à situação que tinha que ser feita. Paulo foi ao encontro àquele jovem que tinha perdido a sua vida. Paulo não perdeu tempo criticando nem A e nem B, mas Paulo foi à frente da situação que tinha que ser feita. Então, meu amado, meu querido, que nesse dia, nessa hora, eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, que você vai estar nos assistindo, mas que você possa crer e possa perceber, fique longe da janela.
que a janela não é um lugar de segurança. A janela não é um lugar para você estar espiando. Porque muitas vezes você vai ver coisa que não é para você ver. Coisa que vai te comprometer. Coisa que vai te trazer intranquilidade e te trazer aborrecimento. Então, meu amado, meu querido, evite a janela. Que Deus te abençoe. Viva hoje como Jesus Cristo voltasse ainda hoje. Que Deus te abençoe.